Olá, paz do Senhor, sou a cantora Thalita Santos, nós estamos aqui, essa aqui é minha irmã Cíntia. Olá, paz do Senhor. E ela está aqui para contar o testemunho dela, gente. Eu espero que edifique a sua vida e a sua fé. Comecei a sentir esses problemas logo após que eu tive a minha filha. No começo eu achava que seria por conta da depressão pós-parto, mas depois eu vim começar a entender que a depressão é a junção de muitos problemas, não é só um problema que leva aquilo. E foi bem, no começo eu não queria admitir. Pra falar a verdade, a gente não quer aceitar que a gente está com depressão, porque principalmente quando a gente é cristão, porque a gente é muito apontado, a gente é muito criticado, as pessoas falam logo, mas é porque você é crente e você passa por isso, é porque você errou. E eu não queria admitir isso, pra mim era um momento de estresse e que logo ia passar. Mas a cada dia foi piorando, Thalita, como você viu, e chegou a um ponto que eu vi que eu necessitava de ajuda, porque eu não conseguia mais orar. Eu sentia uma sombra me perseguindo. E sempre que eu queria buscar a Deus, que eu queria me ajoelhar no meu quarto, eu sentia uma sombra do meu lado e aquilo foi fazendo com que eu me afastasse mais de Deus. Eu não conseguia mais ir para a igreja. Aquilo me aprisionava, me fazia sentir medo de ir para a igreja. Porque quando eu ia para a igreja, eu voltava pior. Eu coloquei aquilo na minha cabeça, que se eu fosse, eu voltava pior. Então eu tentei buscar ajuda dos medicamentos. Ajuda do médico, de um psicólogo, um psiquiatra, mas esquecendo que era Deus que eu precisava naquele momento. Eu comecei a deixar Deus para a segunda opção. E aí eu falei assim pro meu esposo: amor, eu preciso de ajuda. Ele falou: por quê? Eu falei: porque eu escuto vozes. E muitas vezes eu estava no meu quarto e eu começava a chorar e eu escutava uma voz dizendo bem assim: olha, tá vendo ali na parede? Tá vendo aquela corda naquele armador? Por que você não se mata? Todo esse sofrimento vai acabar aqui. Porque eu era muito apontada pelas pessoas. Às vezes até algumas pessoas da família diziam assim: ah, isso é demônio na sua vida. Se eu fosse você, eu não ia mais para a igreja. Que crente é você que passa por isso? Então eu achava que naquele momento a solução era se eu tirasse a minha vida. E outras vezes eu tomei alguns remédios para ver se eu acabava com esse problema. E não resolveu o meu problema. Só que eu esqueci que a única maneira de expulsar esse demônio que tanto falavam, que na verdade é realmente isso. Só que nesse momento a gente não entende que seja isso. Eu esqueci que a única pessoa que podia me ajudar naquele momento era Deus. Eu comecei a buscar os médicos. E quando cheguei à minha primeira consulta com o psiquiatra, eu lembro como se fosse hoje. A doutora pegou, olhou pra mim e falou assim: olha, eu vou te falar como que é a depressão. Eu falei assim: mas tem cura? Ela falou: é mais ou menos assim. Aí ela fez um gráfico subindo. Aí eu não entendi. Eu falei assim: mas como é isso? Ela falou assim: tá vendo aqui? Você vai assim, ó. Aí subiu. Aí eu pensei: vou melhorar, né? Aí ela desceu. Ela falou assim: a depressão não tem cura. Apenas tem tratamento, mas você nunca mais vai conseguir sair dessa vida. Eu cheguei em casa arrasada com aquilo, porque eu achava que eu indo procurar os médicos, eu ia conseguir sair daquele abismo que eu tinha entrado. E eu chorei: meu Deus do céu, é melhor eu tirar a minha vida, porque se não tem mais saída, se não tem mais jeito, eu vou tomar remédio a vida inteira, eu nunca vou melhorar. Vou estar sempre subindo, tendo uma melhora e depois descendo para uma piora. E aí eu comecei a pensar mais que a minha filha precisava de mim, que eu tinha alguém que necessitava de mim e que tinha alguém que me amava mesmo daquela forma que eu era. E eu lembrei de Deus. Mas aí foi que começou mesmo a minha batalha, porque é isso que o inimigo quer, deixar a gente lá dentro do poço mesmo, sem achar que não tem mais saída, sem achar que você não vai mais conseguir sair dali, porque existem pessoas para te apontar, para te criticar. Mas é difícil aparecer uma para te pegar na mão e dizer assim: olha, Deus te ama e Ele vai te tirar daí. Ao invés disso, aparecem muitos aqueles que diziam que era minha amiga e diziam assim: amiga, que coisa é essa, amiga? Você está passando por isso? A tua filha vai sentir vergonha de você quando crescer. Tira isso da sua cabeça. Isso é coisa que você colocou na sua cabeça. Depressão é coisa que a gente coloca na cabeça da gente. Eu realmente pensava dessa forma antes de passar por isso. Eu lembro que uma moça passou por isso e eu fiquei sabendo e eu falei assim: ah, isso daí é porque a pessoa quer. Isso daí, se você quiser, tiver força de vontade, você sai.
é porque a gente não passa por aquilo que o outro está passando. É muito fácil a gente apontar, a gente criticar, a gente dizer que é fácil, quando a gente não passa por aquilo. Hoje eu entendo por que eu tive que passar por aquilo, Thalita. Para me entender que Deus é o meu único e suficiente Salvador. E que somente Ele podia me ajudar. Aí foi quando eu lembrei que o poder está na oração. Eu, dentro daquele hospital, antes de dormir, depois de todo mundo dormindo, eu me ajoelhei. E eu falei, Senhor, Tu és o único, Pai, que pode me tirar dessa prisão, Deus. E eu necessito de Ti mais que nunca, Pai. Vem me ajudar agora, Deus. Vem nesse momento me ajudar, Senhor. Me dá força para me sair desse buraco, Senhor. Eu tenho uma família tão linda que o Senhor me deu. E eu tô deixando, Deus, que minha família, a minha filha, tudo para trás por conta de um problema. Sendo que o Senhor pode me ajudar. E aí os 2 primeiros dias foi bem atribulado naquele hospital. Eu ficava chorando e eu queria sair do hospital. E sempre que meu esposo chegava, eu falava, eu vou sair daqui, eu vou fugir, eu vou embora. E aí Deus começou a me dar força. Eu fui começando a renovar e os medicamentos não iam mais fazendo falta pra mim. Eu comecei a viver como se fosse uma pessoa tão tranquila, tão normal, começando a entender, começando a ter paciência com as coisas que estavam acontecendo na minha vida. Que ninguém sabia que ela queria se suicidar. Nessa hora, meu Deus, isso foi como se fosse uma facada no meu coração. E eu comecei a me atribular, porque eu sou irmã, minha família sofreu muito. E nesse momento Deus foi e fortaleceu meu coração. E eu disse, Deus, o inimigo está tentando de todas as formas na minha família, na vida da minha irmã, Senhor. E eu comecei a orar a Deus e eu disse, Senhor, eu estarei orando, Senhor, eu creio que isso vai passar. E existem tantos problemas na nossa família, né, que a gente não sabe como resolver. Nesse processo não foi só a vida dela, mas a gente sofreu tanto, vocês não imaginam quanto eu sofri. E às vezes na nossa família a gente se encontra tão atribulado e a gente não sabe o que fazer. Porque a solução está em Jesus Cristo. Tá bem na sua frente e você não percebeu, assim como eu não tinha percebido. Que a solução estava na minha frente e eu achava que a solução era tirar a minha vida naquele momento. Sabe qual é o problema, Thalita? É porque muitas vezes a gente procura o socorro no homem. O socorro não está no homem. Aí você deve falar, mas o meu problema é diferente. É porque eu perdi isso. É porque eu perdi aquilo. É porque... Sempre tem uma desculpa. Que a partir de hoje, eu não vou mais tomar esses medicamentos. Porque Deus, Ele me curou. Eu acreditei na minha cura a partir daquele momento. E eu sei que eu fui curado naquele momento, porque eu acreditei que eu estava sendo curado. E assim, eu tô aqui hoje, pra honra e a glória do Senhor. Pra falar por isso que eu passei. E que eu venci. E eu creio que você que está passando por isso também vai vencer. Basta você acreditar em Deus, confiar em Deus, entregar a sua causa na mão de Deus, que tudo vai se resolver. Mas não perca a sua fé em Deus. Lembre-se que há um Deus lá no céu que ama você, que deu o seu único filho para morrer naquela cruz para que você tivesse hoje aqui. Então não vale a pena, Thalita, a gente tirar a nossa vida. A gente está deixando Jesus de lado, que sofreu por nós naquela cruz, para fazer a vontade do nosso inimigo de nossas almas. Onde que está o nosso amor por Deus? A gente está esquecendo que existe Deus. Tão maravilhoso que Ele é na nossa vida. O segredo é confiar em Deus. Então vamos louvar a Deus. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida
vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, Ele vive. Posso crer no amanhã, Porque Ele vive, temor não há, não, não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Amém? Mas vamos aqui dar uma batida na tecla que nós estamos falando, porque o número de suicidas tem aumentado, não somente aqui no Brasil, mas em toda a face da terra. O número de pessoas que perdem a sua vida através do suicídio é de espantar. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Deus seja louvado. Nós, irmãos, estamos assistindo com pesar o espírito do suicídio bem pertinho de nós operando. Não é por falta de palavras de vida eterna, que muitas das vezes o espírito da morte, o espírito do suicídio arranca de perto de nós, arranca do seio, do convívio social, familiar, pessoas que nós amamos. E eu tenho batido muito nessa tecla. Nós iniciamos a nossa fala falando desse terrível avançar do espírito da violência através do espírito do suicídio, que também está a somar número de pessoas que bem cedo parte desta vida para outra. E nós, profundamente entristecidos ainda, consternados, nós continuamos a pedir aos irmãos, em especial, falando corretamente, aos irmãos profetas, principalmente os otimistas, porque quando nós estamos batendo na tecla para tomarmos cuidado, para vigiarmos, para orarmos, para até jejuarmos, se possível, os irmãos, jejuar, para que na verdade possamos dar uma palavra sempre de alerta aos nossos amigos e familiares. Lamento muito. Bom seria que nós tivéssemos oportunidades para exigir que as pessoas vítimas de suicídio pudessem estar ouvindo a palavra de Deus e aplicando em seu coração. Porque nós falamos
que aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e guarda em seu coração, não é que ela esteja preparada, não é que aquela pessoa desafie as intempéries das trevas, não, mas que ela, com Jesus Cristo, está preparada para se sustentar firme no Senhor Jesus. E aí, o demônio, o espírito do suicídio, aguarda só que o próprio homem fundamente uma desculpa para ele continuar no anonimato. Eu nunca vi até agora um suicida que alguém dissesse nas manchetes de jornais, através daqueles que se acham sábios, filósofos, teólogos, bacharelados em teologia, e ainda mais agora, aqueles que estão aí na escatologia bíblica, que é essa no final dos tempos, nunca vi um dizer, não, ali foi o diabo, e o diabo sempre está no anonimato. Falei aqui também, falamos, que ele leva o camarada, quando é a prática do enforcamento, que ele vai com o camarada até o momento em que ele não pula da cadeira. Quando ele pula da cadeira, ele está sozinho e o diabo dando risada. E depois as pessoas vêm e acolhem uma desculpa, que geralmente é traduzida por endividamentos, depressões, opressões, radiações, mas o povo diz depressão. E na verdade, quem pratica o suicídio é porque teve a sua mente visitada, dominada pelo espírito do suicídio. Eu falo isso porque esse espírito do suicídio me perseguiu 2 anos querendo me matar. Eu sei todas as fases que passa um suicida, mas Deus me livrou pela sua grande misericórdia. E aí onde eu posso dizer e testemunhar que devemos estar ouvindo a palavra de Deus. E quando eu estava prestes a culminar o ceifamento da minha vida, aquela canção surgia nos meus ouvidos: eu não sei rezar, eu não sei cantar, eu não sei fazer orações bonitas como tanta gente faz. Sou como uma criança que só sabe babucear. O seu amor mandou profetizar. Só isso. Essa cançãozinha entrava na minha mente e de repente aquela força provocadora, impulsionante se afastava. Era como se uma coisa estivesse dominando o meu ser, e aquela música vinha e aquela coisa ia se afastando de mim. Por isso que eu digo, ouça a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus, porque nenhum de nós está livre de termos em nossas vidas, de termos entre nossos amigos, nossos irmãos, um suicida. Tenho visto pastores praticar suicídio. E nisso nós precisamos urgentemente, irmãos, porque nós lamentamos a perda de nossos amigos, de nossos irmãos. Alguns anos ainda de achar que vai fazer oração, que vai fazer precações. Não, irmãos. Orações antes de nossos amigos, de nossos irmãos cometerem o suicídio. Porque se tivermos conosco, orando, ouvindo a palavra de Deus, aplicando, é possível salvar uma vítima do suicídio e culminar o suicídio. Que Deus tenha misericórdia. Mas é porque nossas almas gemem e nossos corações estão partidos, porque nada podemos fazer no sentido de salvar o amigo, de salvar uma pessoa que nós amamos, de uma pessoa que eu considero uma pessoa que viveu momentos para servir
a todos nós. Então estamos ainda de luto, sim. Estamos de luto, sim. Mas nós queremos que outros amigos também atendem para esses alertas, porque qualquer um de nós, tentado pelo diabo, através de problemas que enfrentamos, possui a nossa mente e nos diz que a solução é tirar a vida. Digo isso, passei 2 anos vivendo isso. 2 anos, não são 2 dias. Pela misericórdia de Deus, nós estamos vivos. É terrível. Meus irmãos, apesar de reconhecermos que a igreja do Senhor Jesus, que está espalhada em diversas denominações, porque em se falar de igreja, nós não podemos nos atermos tão somente fixando as atenções como igreja de Deus, essa ou aquela, porque em se tratando de títulos de igrejas aqui no Brasil, não sei nas nações por aí, mas aqui no Brasil não existe uma igreja que você possa dizer aquela é a igreja de Deus, aquela é a igreja correta. Até porque se fosse assim, o Senhor Jesus estaria faltando com a verdade. Porque a partir do pressuposto que Nossa Majestade o Rei Jesus diz, em uma casa não existe somente vasos para honras, ali também está o vaso para desonra. Se bem que no momento ele ali não estabeleceu o quantitativo, essa proporcionalidade de vasos de honra e vasos para desonra. Mas quando ele vai e fala dos 2 caminhos, o caminho estreito e o caminho largo, aí ele trata de proporcionalidade, que ele diz que o caminho que conduz à condenação, o caminho que conduz à perdição é largo, é isso. A porta que conduz à condenação é larga e espaçoso o caminho. Aí ele diz, e muitos entrarão por ele. E o caminho que conduz à salvação é apertado, a porta. O caminho é estreito e a porta é apertada. E poucos. Aí temos um quê de proporcionalidade. Porém, estão nessas igrejas espalhadas por aí afora, homens e mulheres, temente a Deus, que já decidiram se comprometer com o plano salvático de nossa excelência Jeová Deus, através da pessoa bendita de nosso Rei, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, irmãos, eu via hoje uma pregação, via, porque ela estava televisada, de mais uma mulher se intitulando pastora. É bom sempre lembrar, a igreja fundada por Jesus Cristo não existe unção para a mulher na condição de pastora. Isso não desmerece a condição de mulher, porque a mulher já foi dada uma honra a ela, dela ser classificada de direito e de fato como a mãe da vida. Não existiria homem
não houvesse mulher. Pois, exceto Adão, exceto nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos nasceram de uma mulher. Então, quando nós tratamos da doutrina e falamos a verdade, muitos são aqueles que se ofendem e acham que nós estamos desmerecendo as mulheres. Não, a mulher tem o seu lugar de destaque. Foi através da Virgem Maria, na época, que nos foi enviada o Salvador do mundo. Honra maior que essa. E agora as pessoas descartam todas essas bênçãos e entram na desobediência, ungindo mulheres a pastor. E o pior é que elas aceitam. E eu ouvi uma hoje pregando, dizendo: porque nós não podemos compreender Deus. Eu disse: bom, se você não pode compreender Deus, como fará então a vontade de Deus? Então fica difícil. Então, apesar de reconhecermos que as igrejas aqui na terra, aquelas que têm um compromisso com o Rei Jesus, não é aquelas que têm um compromisso com dízimos e ofertas, não aquelas que existem em função de dízimos e oferta, de mensagens torcida, cujo único e principal objetivo é se completar. É tomar dízimo de uma, oferta de outro, para colocar os seus filhos, sua família nos melhores lugares de destaque, comprar fazendas, gados e aí sobressair sobre os demais pobres da face da terra, se classificando entre os ricos e ocupando lugar na elite, elitizada, no ápice da sociedade, da elite social. Não, nós queremos dizer: louvado seja, aleluias, a igreja verdadeira, aquela fundada há 2019 anos, não é isso? Por Jesus Cristo, essa está em guerra. E trava uma batalha, não de homem contra homem, mulher contra mulher, degladiando-se em filosofias doutrinárias, dogmáticas, em teologias. Não, mas a guerra dessa igreja acontece, como diz a palavra de Deus, nas regiões celestiais. E esta guerra não trata de quem prega melhor, quem canta melhor, não, quem ganha mais, quem ganha menos, quem é bonito, quem é feio. Essas batalhas, as vitórias podem ser vistas aqui na terra como as guerras, porque na verdade nós lutamos contra as castas de demônios que escravizam as populações nacionais e internacionais através daquilo que nós estamos vendo. Esses momentos festivos são momentos que mais o diabo usam as pessoas, escravizando-as através dos vícios. Nós temos aí muitos já alcoólatras, mas tiveram o seu primeiro momento, do seu primeiro gole de bebida alcoólica. Temos aí os nossos viciados em drogas, que também tiveram o seu primeiro momento. E os agentes das drogas são exatamente
os mecanismos usados pelo diabo, a fim de dar canseira, enfado, proporcionar a opressão, a tribulação e sobrecarga, a fim de que, enfraquecendo o ser humano, a mente fraca, pessoas de diversas famílias, de todas as classes sociais, seja leigo ou intelectual, se tornem uma presa fácil nas garras do diabo. O pobre e o rico, marginal ou não, o principal objetivo hoje do diabo, meu Raíssa, são os jovens, os adolescentes, pré-adolescentes, porque nossos jovens de hoje representam o futuro de amanhã. Hoje, pessoas estão no comando desta nação. Amanhã, segmentos desta comunidade jovem, desse público jovem, direcionará, coordenará, comandará as ações administrativas deste país, não importando o regime de governo. Porém, meus irmãos, toda a face da terra tem a sua juventude, e é através da juventude que se renova as gerações. E essa batalha que travamos contra a caça de demônios, esta batalha, eu digo para os irmãos que já aceitaram Jesus Cristo, as igrejas, só podemos travar essas batalhas vigiando com jejum e oração, e tudo fazendo em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque várias religiões, várias lideranças recebem ajuda da maioria dos políticos, envolvendo em assuntos governamentais, ficando comprometidos e comprometidas com os políticos, e passa então a fazer jogo do jogo sujo do diabo. E aí o diabo está matando. Você vê, você ouve os jornais todos os dias, todas as horas, as rádios falando da matança, em especial aqui em Itabora, e matança de todos os tipos: esposo matando esposa, esposa matando esposo, filho matando pai, pai matando filho, além das execuções por parte de endividamento de muitos jovens no mundo das drogas. E nós estamos sempre a dizer para os profetas otimistas que parem de enganar o povo em suas congregações, e agora comece a jejuar e orar pela libertação da nossa nação, cada um em seu estado, cada um em seu município, buscando velozmente a Deus, no caso de Itabuna, para que a gente possa ajudar a nossa juventude a não se envolver de braços abertos, de toda a fome, de toda a vontade de ser feliz lá fora, porque lá fora o diabo está matando, lá fora o diabo possui mentes, envolve nas drogas e já voltam para casas impregnados de droga, e lá
por isso ou por aquilo, ceifa a vida do pai, da mãe, de um ente querido, do irmão. E as igrejas vociferando vitórias. Vitória com nossos jovens morrendo, vitórias com as nossas ruas que não aguentam mais de beber o sangue do nosso povo. Será que está tudo bem mesmo? E todo mundo lá cantando bate-palma, né? Todo mundo cantando. Caminhando eu vou para Canaã. Como caminhando eu vou para Canaã? Se nós estamos envolvidos com a televisão, com as concupiscências carnais, com tudo aquilo que alegra o diabo, fortalece a carne e enfraquece o espírito. Isso para nós não é vitória. E que nós precisamos verosmente atentar para buscar guardar estas palavras em nossos corações, como dizia no início deste programa, porque as tempestades das que fala o Senhor Jesus Cristo, quando ele vai comparar o homem prudente do homem imprudente, daquele que edifica a sua casa sobre a rocha, e quando vem a tempestade, o vento impetuoso, o tsunami, não pode derribar aquela casa, porque aquela casa está edificada sobre a rocha. Jesus Cristo aí está nos falando por parábolas. Na verdade, ele não está falando de rocha, pedra, nem está falando de casa, tijolo de bloco. Ele aí está falando uma metáfora para que nós entendamos como